Por que que a gente quer mudar, mas não muda? Essa pergunta eu me fiz por muito tempo e ainda me faço, porque são muitas camadas que existem por baixo disso. Só que tem uma coisa que nós temos em comum. E sabe o que que é? Acredito que você também foi atrás de vários livros, você anotou no seu caderno, você escreveu, você assistiu mais vídeos, você já fez terapia, já fez outros cursos, buscou outras formações, mas mesmo assim não conseguiu mudar aquilo que você sabia o que precisava mudar. E eu fui entendendo que isso não era falta de informação e nem falta de disciplina ou força de vontade. E eu vou te explicar algumas camadas que eu fui entendendo que tinha por baixo desse simples quero mudar, tá? Bom, a gente não pode negar que nós crescemos e aprendemos numa cultura, né? Estamos inseridos numa cultura que acredita que quando você entende alguma coisa, automaticamente você muda. Mas não é bem assim que funciona, tá? Então, o saber, na verdade, a gente vai colocando as informações da cabeça e vai integrando ela com as nossas ações, e isso vai virando um padrão de resposta automático. A gente vai fazendo. Então, o saber em si, ele tem que ser algo que vai se integrando dentro da gente. A gente vai pondo em prática, vai testando, vai vendo, e isso vai se tornando a sabedoria, né? Você pode saber de forma intelectual que não precisa da aprovação das outras pessoas. Só que você, mesmo assim, quando vai fazer alguma coisa, tá com medo da crítica, você pode sentir um aperto no peito. Entende? Então, você sabe que merece coisas boas, mas mesmo assim se sabota quando chega quase lá. E é isso que eu quero comentar com vocês, que eu fui percebendo ao longo de algumas situações que foi passando na minha vida, e agora que eu fui buscar a formação de psicanálise, eu tô entendendo ainda mais profundamente, e eu quero trazer mais na prática com a minha vivência e trazer para vocês o que vocês podem fazer com isso, tá? Então fica aqui que até o final desse vídeo você vai ter mais uma fonte de luz aí para o seu autoconhecimento, tá? Bom, primeiro que o saber, ele tá ligado com o nosso córtex frontal, tá? Eu sei que talvez essa informação não seja tão necessária, tá? Mas essa é a parte racional do nosso cérebro, tá? Então, mudar de verdade vai precisar exigir algumas camadas que vai além somente dessa camada racional do nosso cérebro, tá? E que essas camadas respondem às nossas experiências, aquela parte de que se repete e as nossas emoções. Então, eu vou te dar um exemplo simples, tá? Imagina que você tem medo de altura. Eu tenho medo de altura, tá, gente? Eu não tinha, mas comecei a ter. Eu posso falar pra você ou tentar me convencer que se eu passar em cima de uma ponte bem alta, a estrutura é sólida, que não tem risco nenhum, que a ponte não vai cair, que tá tudo nos conformes, tá? Que pode ficar tranquila que você está segura. Eu vou entender, eu vou falar, não, beleza. Só que quando eu chegar perto dessa ponte, meu corpo vai ficar num colapso. Eu vou começar a tremer, eu vou começar a ficar com um frio na barriga
Entende? Por quê? Porque esse medo, ele não tá na minha parte racional. Eu entendi que eu tô segura, mas ele tá no meu sistema nervoso, nas minhas memórias emocionais que ficaram gravadas. E é antes mesmo das palavras poder descrever. E é a mesma coisa com qualquer padrão, qualquer hábito que a gente queira mudar. A crença de que você não é suficiente, de que você não merece, de que você vai ser abandonada ou rejeitada, ela não foi formada por argumentos, ela foi formada por experiências que você viveu, por emoções intensas, por mensagens recebidas quando você era pequena e vulnerável. E por isso ela não vai sair de você com um argumento, com uma frase, só com um livro, com uma leitura e nem com vídeo, incluindo esse daqui, tá? Então, o conhecimento, imagina, ele é como um mapa para nós. É um mapa, você abre o mapa. Só que o território não é o mapa. O território tá lá e você precisa fazer o quê? Olhar o mapa e caminhar. Então, nós vamos falar sobre essa questão aqui, ó, de caminhar, tá? O que funciona? O que realmente precisa acontecer para essa mudança acontecer de dentro para fora, tá? Então, o primeiro ponto, a mudança, ela precisa ser sentida, não só pensada. Então, precisa ter novas experiências que vai te mostrar o oposto da tua crença, tá? Então, não basta você saber que você é capaz. Você precisa se ver fazendo. Você precisa se ver sendo capaz, tá? Então, não basta você saber que merece tudo de bom. Você precisa agir como alguém que merece e observar o que acontece, tá? A segunda é a repetição. Então, o cérebro muda através de novas conexões que nós vamos fazendo e vamos repetindo, tá? Então, esse é o conceito de neuroplasticidade. Ele vai se renovando, né? Então, uma vez que você faz, não vai mudar nada. Se você fizer 10, já vai começar, já caminhou muito. Agora, se você fizer mais ainda, você consegue mudar esse padrão e vira uma identidade. E a terceira coisa, essa eu inclusive ignorei por muitas vezes, é que nós precisamos trabalhar com o que está debaixo do nosso comportamento, que é onde a gente entra aí nas camadas, tá? Então, o comportamento é um sintoma e a nossa crença é a raiz disso. Então, a crença ela vai sendo formada em contextos emocionais. Então, ela precisa ser trabalhada em contextos emocionais. Tá? Então, é por isso que o autoconhecimento, ele não vai ser só você ler. É uma prática, é processo, é você ir permitindo se sentir, tá? O que você aprendeu, fazer um teste, não ficar evitando, mas ir dando essas oportunidades para você ir testando, tá? E eu sei que não é fácil quando a gente tem que enfrentar os nossos medos ou passar por cima de coisas que a gente já repetiu muitas vezes. Mas se a gente não fizer por nós, como sabe, como poxa, vou fazer isso por mim. Como uma forma de aventura, vai. Às vezes a gente faz tantas coisas pelos outros, a gente sai às vezes
para agradar outras pessoas. Enfim, coloque um sentido para que você consiga pôr esses testes à prova. Depois me conta, tá? Então, a gente não muda aquilo que a gente não sabe. A gente muda se a gente for praticando. E não precisa ser nada brusco. Aqui não entra isso. Aqui existe o seu tempo, o seu ritmo, o seu limite. Você precisa também aprender a respeitar, tá? E para depois não ficar sobrecarregada com isso. E você vai fazendo e repetindo até que esse padrão torne-se uma coisa natural. Algo que você vai fazer, poxa, bem tranquila, tá? E isso é um processo, tá, gente? Não acontece através de um vídeo, nem no final de semana, mas sim com consistência e com suporte, que é tão importante, hein? A gente acredita que às vezes a gente faz tudo, dá conta de fazer tudo sozinha, e eu era uma dessas pessoas, mas não, a gente precisa sim de apoio de outras pessoas, pra gente olhar as coisas com mais clareza. E se você tem vontade de trabalhar isso com mais profundidade, hoje eu vou te oferecer a jornada de autoconhecimento, que é onde você vai aprender, mas também pôr em prática aquilo que você deseja mudar na sua vida, com apoio, num ambiente seguro, e ali você vai poder acessar essas camadas que muitas vezes a gente não consegue sozinha. Então, esse é o meu convite, e comenta aqui se você já tentou e não conseguiu mudar alguma coisa, que eu também quero saber. E até o próximo vídeo.